E aí, pessoal, estamos em mais um vídeo. Tudo certo aí com vocês? Seguinte, já é o segundo vídeo que a gente está sendo impactado por notícias do mundo da música. Agora é sobre Linkin Park, que entrou a Emily Armstrong, a vocalista do interessantíssimo Dead Sara. Entrou aí, teve algumas polêmicas aí. A gente pode falar mais depois. Mas, seguinte, hoje é sobre bandas que mudaram de vocalista. Então, pessoal, eu ouvi o novo som, né, lá do Linkin Park, The Emptiness Machine, com a Emily, e achei um som muito bom, sabe? Eu achei um som muito bom, eu vi muita gente falando assim, é bem diferente tal, da época lá do Chester. Obviamente que é bem diferente, né? Sim. Assim como as bandas que a gente vai comentar que mudaram muito. Muito, algumas sim, outras não, mas que também tem a ver com o próprio período de maturidade da banda também, né? Então essas mudanças aí, tipo, acabam, querendo ou não, dizendo muito sobre cada momento, né? Porque o Linkin Park, por exemplo, de 2000, o Mike Shinoda, por exemplo, não é o mesmo de 2024. Assim como os demais integrantes, assim, sabe? A vida mudou, começou a ver coisas novas, tudo. Então é isso. Eu posso dizer que eu gostei muito dessa revivida que deu o Linkin Park com a entrada da mina. Só que nem sempre é assim, né? Geralmente, vocalista novo vem junto com desconfiança, com preconceito dos fãs. Sim. Esse tipo de coisa. Sim. Eu gostei da mudança, achei diferente. Tipo, no começo eu comecei a estranhar um pouco, mas depois me acostumei. Gostei da Emily no Linkin Park. Inclusive, eu fui ver e eu tenho 4 versões de In The End na minha playlist principal do Spotify. Eu tenho a versão original e 3 covers da música, pra ver como eu amo essa música. Então, pessoal, a banda que eu escolhi pro vídeo é o Van Halen. O Van Halen é uma das bandas mais importantes do hard rock mundial, uma banda que influenciou tantas outras e que também ficou conhecida pela mudança de vocalistas, né? O Van Halen teve 3 mudanças. 2 do David Lee Roth e do Sammy Hagar. Esses 2 aí são, digamos assim, são os principais, são os melhores, né, vocalistas da banda. Inclusive o Van Halen manteve quase 20 anos, digamos assim, de prestígio, né, de tipo, tocando em vários festivais, fazendo muito sucesso, muito graças aos dois, né. O David, ele iniciou a banda lá nos anos 70, e aí lançou o primeiro álbum da banda, tudo. E aí ele ficou na banda até 1985, quando o Van Halen lançou o álbum, lançou ao todo, o Van Halen lançou 7 álbuns, né, com ele, né? Inclusive, lançou 6 álbuns com ele, né? Inclusive o último que ele lançou é considerado o principal, que é o 1984, que tem Jump, que tem Panama, tem Hot for Teacher, tem vários clássicos da banda que até hoje, enfim, tocam em vários lugares. E aí, só que com o David, o Van Halen era uma banda muito conhecida por ser uma banda um pouco mais galhofa, digamos assim, sabe? Por ainda manter aquele visual lá do glam rock, lá dos anos 70, tudo, também com hard rock. Então as músicas remetiam muito o que era a vida dos caras nos anos 70 e 80. E eu não vou nem comentar como era a vida... E eu não vou nem comentar como era a vida de roqueiro nos anos 70 e 80, né? A gente que tem um conhecimento, né, um conhecimento, digamos assim, um pouco apurado sobre o estilo, sabemos bem como eles se comportavam. E aí, enfim, aí depois o David saiu e entrou o Sammy Hagar, que ele já era um cara mais experiente, havia tocado no Montrose, uma banda conhecida assim também do hard rock dos anos 70. E aí, enfim, ele começou com a banda e aí, junto com os demais integrantes, eles lançaram 4 álbuns, né, juntos. E aí a banda manteve. Rendeu Rendeu muito. Só que também
teve uma mudança, né, do som, porque o som do, tipo, o som mundial, digamos assim, do rock dos anos 70 já estava mudando para os anos 80. Então, tipo, o som do Van Halen teve, que já teve no 1974, passou a ter mais presença de sintetizadores, a banda começou a postar em mais balada, né, e que mesmo assim a banda continuou fazendo muito sucesso. Inclusive, tem vários hits, né, com o Sammy Hagar. A outra mudança aconteceu em 96, quando entrou o Gary Cherone, do Extreme, que também teve sucesso no final da década de 80. Porém, eles lançaram um álbum que é o Van Halen 3, que foi um álbum muito criticado, assim, para começar pela capa, né? A capa é um negócio muito tosco. E o som também acabou não fazendo sucesso, tanto com os fãs quanto pela crítica. Aí ele ficou 2 anos só na banda, fez uma turnê, enfim. E aí depois acabou voltando, o Sammy Hagar voltou, o David voltou também em 2007. E aí a banda ficou até 2020, né, quando o Ed Van Halen veio, o guitarrista da banda veio a falecer. Né, mas mesmo assim o Van Halen, ele é a prova de que mesmo com mudanças de vocalistas, mudanças até significativas, porque os dois eram bem diferentes um do outro, a banda ainda manteve um sucesso. Também que a banda estava um pouco mais madura também, sabe? Enfim, eles já não eram tão jovens assim quando entrou o Sammy Hagar, né? E mesmo assim não impossibilitou da banda continuar muito bem na estrada. Consegue dizer qual que é as diferenças de vocais entre os dois caras? Cara, eu acho, digamos assim, que o vocal do Sam Hagar, assim, se eu pudesse escolher entre um vocalista e outro, eu escolheria o David Lee Roth, né? Porque eu acho, digamos assim, que o vocal lá do Sam Hagar enfim, ele é um vocal um pouco mais gritado, muitas vezes, sabe? Enquanto o lá do David é um pouco mais grave, digamos assim. É mais grave e... né, tipo, essa é a diferença que eu noto, assim, entre um vocal e outro. Nessa época, essas bandas desse estilo pediam muito vocal mais agudo. Sim. Tanto pela presença, tanto porque os integrantes eram muito bons, né? O Ed Van Halen, para muitos, para muitos mesmo, é um dos maiores guitarristas da história do rock, tá? Entre os top 10 ou até top 5, dependendo da pessoa, né? Pra quem não sabe, ele tocou com o Michael Jackson em Beat It, né? Eu ia falar isso, que o meu solo de guitarra favorito da vida é o do Mas Van na versão ao vivo ou na versão de estúdio? Na versão de estúdio. O solo de Beat It impecável. Pra mim, top 2 solos da história. Esse e o solo final de Isso é muito bom. Qual a música... Quê? Qual outro? O último do solo de Sweet Child O' Mine, é meu top 2. Esse são os 2 solos que eu mais amo na vida. Tanto que eu acho que é mais por ligação afetiva, porque são 2 solos que eu comecei a ouvir na época que eu comecei a ouvir rock. Muito por influência do meu pai. Meu pai me influenciou muito pro rock. E ele me influenciou a gostar demais dessa banda, que eu gosto mais de uma música deles, que é o que eu vou usar de gancho. Estou falando dos australianos do AC/DC. Eu amo. Pra mim, Highway to Hell tem as músicas. Aí sim, assim, Back in Black, aí sim. Já eu tava ouvindo ela no iPhone enquanto eu tava brigando uma vez. No colégio. Tava no colégio, quase na mão com uma pessoa e no fone Back in Black. Memória afetiva total. Real. Forte, né? Influência paterna. Afetiva nem tanto do Back in Black, porque eu apanhei naquela briga. Mas eu gosto muito desse AC/DC. Back in Black e Highway to Hell são 2 dos rocks que eu amo. Influenciaram eu criar uma playlist minha só de música de rock e metal, que eu não tinha até começar a ouvir mais AC/DC. E estou falando do Bon Scott, que é o vocalista que faleceu,
em 80, e deu lugar ao Brian Johnson, que é quem canta essas músicas, com uma voz bem aguda. Uhum. O Brandon Scott faleceu foi encontrado morto, na real, em Londres, após passar uma noite bebendo. E até hoje não sabe muito ao certo qual foi a causa da morte, tá vendo? Tem muita teoria da conspiração a respeito disso. Ou seja, o famoso... E dizem que ele acabou afogado pelo próprio vômito, né? É uma história. Sim, uma história dessa, só que eu tava vendo que tem muita teoria da conspiração sobre isso, porque de acordo com as teorias não teve detalhes suficientes no atestado de óbito dele. Ou jeito seja, clássico de estrela do rock morrer, né? Afogada pelo próprio vômito e rodeado de teorias. Não, o que eu penso é, famoso da música morre. Fãs dele partem pra teoria da conspiração. Toda vez. Sim. Demais. Ou não, né? Ou estão vivos, tipo o Paul McCartney, né? Eu achei que ia dizer, mesmo ficando vivo, o cara não conseguiu fugir das teorias da conspiração. Eu juro, Andrei, eu nem Messias, eu juro por Deus que eu vou dizer agora. Mas eu juro que quando o Messias começou a falar, ou estão vivos, tipo, eu achei que ele ia dizer, tipo o Michael Jackson. Não. Aí eu não sou tão louco a esse ponto. Ainda bem. Mas enfim, voltando ao AC/DC. O Bon Scott morreu no começo de 80. E quando o Brian Johnson chegou, deu um outro nível pra banda. Eu acho só ia dizer que eu acho maravilhoso, que é bem maravilhoso, que existe mesmo a Highway to Hell. Eu acho maravilhoso isso. Tipo, eles não fizeram uma música sobre uma estrada qualquer. Que acaba num bar. Que é uma estrada que acaba num bar. Que tipo, tem na letra, My friends are gonna... Tem um trecho da letra que fala sobre bar ou bebida. No stop signs, speed limit. Nobody's gonna slow me down. Tá lá provando que a Highway to Hell é uma estrada real. Sem limite de velocidade, sem placa de pare, de sinal. Só vai reto, vai andando com a velocidade que tu quer. Se morrer, morreu, como diriam alguns. Que horror. Que horror. Amir, tu prefere com o Bon Scott ou com o Brian Johnson? Se tu pudesse escolher. Brian Johnson. Brian Johnson, pensa em CDC, penso no Brian Johnson. Eu também prefiro, apesar de gostar do vocal lá do Bon Scott. E também achar que acabou casando bem com a banda, né? Só que pra mim, Back in Black é simplesmente um dos melhores álbuns, não só do rock, mas até da música, justamente pela volta da banda ser algo tão rápido, né? Tipo, eles tiveram um vocalista quando começou a banda, que era o Dave Evans. Porém, ele teve uma divergência logo no começo e ele foi chutado para fora da banda. Por ser muito glam rock. Eu senti que ele é muito glam rocker, como... Sim. É bem isso. Só nesse começo em menos de 10 anos eu já citei 3 vocalistas da banda. E teve também, em 2016, o Axl Rose, né? Fez parte da banda. E que o Axl Rose é tão Guns N' Roses que eu nem associo ele ao AC/DC. Porque foi algo tão rápido também, e foi algo que eu lembro na época os fãs não gostaram muito, né? Os fãs não gostaram. Os fãs do AC/DC? Sim. Mas faz muito sentido botar São dois caras que tem aquela voz mais puxada, assim, pro Pato Donald, assim, sabe? Pro Mickey Mouse, né? O Pato Donald me quebrou. É que justamente o estado que já estava o Axl na época, né? Muita gente reclamava, assim, também enfim, pela qualidade vocal dele não estar tão boa quanto era antes, né? E aí a pessoa acabou reclamando disso também. Mas o vocal é parecido, né? O vocal, às vezes, é parecido. Seguinte, a banda que eu escolhi pra falar hoje é uma banda brasileira, Sepultura. Boa.
sabido de todo mundo que quem criou a banda são os irmãos Cavaleira, Igor e Max, né? E eles estão ali na formação clássica, que é com o Andrés e com o Paulo. Só que em 96, depois deles ter lançado o Roots, que alavancou a carreira deles, eles estavam no auge, deu ruim. Eles estavam brigando, e daí a cereja do bolo, meu, foi quando o enteado do Max morreu. Isso gerou uma série ali de complicações, porque o pessoal estava querendo que eles voaram lá para os Estados Unidos para enterrar o enteado dele, o filho da Glória, que era a mulher do Max, é a mulher do Max. Eles queriam que eles voltassem logo, entendeu? Para continuar a turnê. Foi um lance meio insensível, assim. E logo depois eles quiseram tirar a Glória, tirar ela de empresária da banda. E o Max vazou. Ficou puto e vazou. Então, depois de 98, veio o próximo disco de Sepultura, que é o Against, já com Derek. Entrou na fase Derek. É uma história bem legal que ele entrou na banda. Eles mandaram a música Choke, que é um dos singles desse disco. Mandaram para ele instrumental, e o cara fez, dá pra ver, né, na música, o cara fez um vocal muito matador, e foi por ali que eles tiveram a ideia, assim, é esse cara. Inclusive, numa entrevista na MTV pro Gastão, o pessoal da banda, inclusive, falou que é o Derek, que o pessoal da gravadora meio que desconfiou, assim, tipo, meio que torceu o nariz, e os caras falaram que se for pra mudar de gravadora, a gente muda, mas a gente vai ficar com o Derek. Era a Roadrunner, né? Gravadora lendária aí do metal. Assim, eu gosto muito dessa época do Derek. Cara, eu era criança quando eu vim, então nunca soou estranho o Sepultura com o Derek pra mim. Eu acredito que quem já vivia a época do Max deve ter soado um pouco estranho, porque as vozes são muito diferentes. Mas eu gosto muito da época do Derek, até ali onde o Igor saiu, pra mim, daí ali pra mim já não tá valendo mais. Eu também concordo. Eu acho que cara, o Sepultura, até a saída lá do Igor em 2006, né? Que ele também saiu. E ele voltou a falar com o Max também, eles ficaram muito tempo, né? Os irmãos ficaram muito tempo. 10 anos. Eu quero fazer um questionamento sobre isso, Messias. Seria Igor e Max Cavaleira os irmãos Gallagher versão brasileira? Pois é, né? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu não. Já fiz pensando no corte. Já fiz pensando no corte. É que assim, não é não era tão, eles não eram tão irmãos briguentos quanto os irmãos Gallagher. Mas sim, ficaram 10 anos. Os irmãos Gallagher ficaram mais até, né? Sim. Né? Ficaram. Sim, e também era algo mais midiático, né? Sabe, a questão questão lá do Igor e do Max era algo mais deles, assim, sabe? Que óbvio, todo mundo sabia que tinha os questionamentos, só que os irmãos Gallagher, o Noel alfinetava entrevista, o Liam também, sabe? Então era algo mais exposto. E eu vou fazer só o último comentário que eu tenho a fazer sobre Sepultura, que eu tinha esse comentário mais um na mente, que o Roots, Bloody Roots, o Roots, na real, falei errado, pensei não falei outro. É um álbum que tem uma premissa que eu adoro quando mistura elementos da cultura brasileira com outros estilos de música, porém eu não consigo ouvir esse álbum. Eu achei ele muito barulhento, me sobrecarrega. Ele é. Me sobrecarrega muito. Eu não consigo ouvir direito essas músicas. Eu fico com
não sei como traduzir isso, porque é uma coisa muito de autismo. É uma coisa muito, que eu acho muito, ativa muito minha audição sensorial, que eu tenho uma questão de noção de. Uhum. Enfim, meus sentidos são mais aguçados em alguns sentidos, e esse Pode álbum crer. é terror pra mim ouvir. E apesar de eu adorar quando mistura elementos da cultura brasileira com outras coisas. Tipo, o álbum que eu falei num dos vídeos passados, Tupi or Not Tupi, é um dos meus álbuns favoritos e é com rap. Uhum. Misturando cultura Sim, brasileira e rap. Porém, Sim. com esse álbum pra mim não dá, tipo, sobrecarga absurda, eu acho. cara, Cara, é desse fantástico disco. esse álbum. Fantástico, eu sei. Pra Eu você. gosto muito. O. Como é que. O Ross Robinson foi o cara que produziu. Pá, eles estavam numa pira muito experimental, assim. Eles estavam por fazer um bagulho barulhento mesmo. Uhum. Inclusive tem a história aí, meio lenda, que eu acho que até não é lenda, né? Teria até que pesquisar mais, mas a história é que, tipo, entregaram pro pessoal da gravadora um troço que, dizem eles, era quase inaudível, assim, de tão barulhento. E que o engenheiro, não, o cara que mixou, ele meio que deu uma acalmada, assim, ele meio que deu uma salvada no álbum. Tem Meu uma Deus. história assim. Inclusive, é o Sepultura, ele já estava nesse processo também de, tipo, de trazer elementos da música nacional. E já no seu álbum anterior, né? O Chaos AD, que eu tenho inclusive aqui. Esse Bom. Pô, CD aqui, o meu tio, ele me deu de presente de Natal, acho que 2017, por aí. E eu ouvi tanto que esse álbum já tá meio gasto, assim, sabe? Mas, uhum. enfim, é um álbum muito. É um álbum que. É um álbum assim, claro que o Roots é o Pra mim é o auge. melhor deles. O Chaos AD. KZD. Uhum. Cara, eu acho um álbum muito bom. Eu não sei se é meu favorito, né? Que pra mim o Roots é fantástico também. Mas tá, é esses dois aí, sabe? Estão no topo. E também Uhum. o Sepultura já tava nessa pegada, né? Claro que não é um álbum tão pesado, digamos assim, quanto o Roots, na minha opinião. Mas Sim. ele já tava nesse processo ainda. É. Só falando uma última coisa aqui, que essa fase do Derek com o Igor, eu acho que ela ficou meio obscura, assim, porque o Sepultura, por algum motivo, ele ficou um pouco mais popular depois, agora por último, sabe? Uhum. E essa época, ela tá meio esquecida, mas eu acho muito boa, e pra mim é o auge do Igor, o auge de criatividade, cara, tava transbordando, assim. E pra quem não conhece, eu indico o álbum Hurbeck, que pra mim é o auge do Igor, e eu acho que é o melhor da banda daquela fase Derek e Igor, antes do Igor sair. Tu acha que a saída do Max, assim, também, enfim, pelas discussões que teve, acabou fazendo bem pro Igor, assim, para ele executar essa parte mais criativa dele, já que pelo tu É, comentou. assim, eu acho que talvez ele tenha sentido, bom, o nosso principal, assim, o nosso camisa 10 saiu, agora eu vou ter que mostrar serviço. Não que ele já não mostrasse, né? Mas daí ele meio que quase levou nas costas, assim, sabe? Dá pra ver que tem coisas assim que o cara puxa a responsa assim nas músicas, tem umas viradas assim que o cara diz, ah não, agora aqui vai ter uma virada muito foda, assim, que se foda isso daí. Então é isso, pessoal. Curtem, comentem, mande pro amiguinho. E fiquem ligados no Insta também, que a gente tá postando coisas. E é isso aí, meu. Até o próximo vídeo. Tamo junto.